Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar um vídeo pra falar um pouco do milagre que aconteceu na vida do meu filho, do Davi. Nós temos um testemunho de cura, eu tenho um testemunho de cura. Eu engravidei no ano de 2019 e a minha gestação correu tudo bem, tudo muito tranquilo. Eu era uma grávida, assim, bastante disposta, bastante ativa, correu bem. No final da minha gestação, eu estava trabalhando ali de casa, home office. Todavia, a partir do 7º mês de gestação, pelos exames de ultrassom, eu percebi que o Davi ele vinha ganhando muito pouco peso entre um exame e outro, entre um ultrassom e outra. Os exames de ultrassom, na verdade, os médicos falam que ele é uma estimativa, ele é uma aproximação do peso do bebê, não é o peso exato. E eu tinha isso comigo, que o peso dele estava muito baixo, e que entre um exame e outro, que a partir do 7º mês, foi basicamente de 15 em 15 dias eu fazia ultrassom, eu percebia que o ganho de peso era muito pouco. E os médicos me falavam que estava tudo bem, estava tudo certo com ele, os movimentos dele estavam dentro do esperado para a idade gestacional. E eu achava que ele mexia pouco e que ele estava demorando demais para ganhar peso. Tinha muita insegurança, assim, eu lembro que a gente estava no período da pandemia, gente, eu mãe de primeira viagem. Eu sabia que no começo eu teria que cuidar dele sozinha, não poderia receber visita. Então eu tinha muito receio, assim, de que ele nascesse pequeno, de que ele nascesse com baixo peso. Umas semanas da minha gestação eu tive uma alimentação diferenciada para ajudar, né, ele a ganhar peso. Em 35 semanas o meu médico pediu para que eu ficasse de repouso 15 dias. E eu me lembro que eu estava trabalhando de casa, né? A gente estava na pandemia, mas ele falou: Renata, eu não quero que você levante nem da cama, você vai precisar ficar em repouso. Quanto mais repouso você fizer, mais isso vai contribuir para o seu bebê ganhar peso. 7 semanas e 5 dias de gestação, eu fui até o centro médico que eu me dirigia para fazer os exames ali gestacionais, para fazer o ultrassom. E no mesmo prédio, eu lembro que saindo da ultrassom eu já passava na consulta com o obstetra. E assim foi uma quinta-feira. Foi no dia 4 de junho de 2020. Meu esposo estava comigo, nós fizemos ali o exame de ultrassom e o médico falou: Renata, ele tá com 2,860, ele ganhou 400 gramas. Se eu chegar até 40 semanas, pode ser que ele passe, ele, né, praticamente certo que ele passe de 3 quilos. Quando eu passei na consulta com o meu obstetra, ele oferiu a minha pressão e falou: Renata, sua pressão tá um pouco alta, então melhor você ir pro hospital. Lá era do lado, né, de uma maternidade. Melhor você ir pro hospital e aproveita para fazer essa lista de exames de sangue. Então eu me dirigi até o hospital com meu esposo, né, ali o pessoal da enfermaria fez a coleta dos exames ali de sangue. A médica que eu passei em consulta oferiu minha pressão e disse que estava tudo certo. A médica que me atendeu ali no hospital, ela teve uma intuição de pedir um exame chamado cardiotocografia fetal. E nesse exame é possível avaliar os batimentos cardíacos do bebê. Diz que o batimento cardíaco do meu filho estava muito baixo. E ela falou: é possível que ele esteja dormindo. Eu fui novamente para fazer a cardiotoco fetal. Demorou bastante e no final a médica me chamou no consultório, né, na sala dela, e ela disse que o batimento cardíaco dele continuava muito baixo, mesmo depois de ter me alimentado, mesmo depois de ter feito estímulos sonoros. E durante o exame, a técnica que estava ali comigo, a pessoa, ela chacoalhava, ela balançava bastante minha barriga mesmo, como se fossem tentativas para acordá-lo. Não houve aumento expressivo do batimento cardíaco dele. E ela falou: você já tá em contração, você já tá em trabalho de parto, a gente vai precisar fazer seu parto hoje. Agora são 5 horas, que horas você se alimentou? E eu falei tal hora, ela falou: então seu parto vai ser hoje às 8 da noite. Daria 3 horas, gente. Então eu entrei em choque ali, naquele momento, sabe? Ligou pro meu obstetra, que me atendia, falou pra ele, pediu para que ele se dirigisse ao hospital o mais rápido que ele pudesse, porque dali a alguns minutos já seria dada entrada a documentação junto ao convênio, para que o convênio liberasse a internação e que fosse feita a cesariana. Quando eu fui liberada para ir para o quarto, eu me lembro assim que eu pedi a Deus de verdade, de todo o meu coração, que tudo acontecesse da melhor maneira possível.
Seria a primeira vez que eu entraria num centro cirúrgico. Lembro que nós ligamos para os nossos familiares de dentro mesmo do centro cirúrgico. Eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, o Davi vai chegar hoje. E eu lembro que eu chorava demais, não consegui falar. E o meu esposo explicou para ela, ela ficou assim bastante preocupada. As mães que tiveram cesariana sabem, anestesia local. E aí depois vem a anestesia da RAC. Para mim foi muito difícil essa parte da anestesia da RAC. Eu tava muito nervosa, eu tava muito tensa. Mas enfim, né? Essa parte fica para um outro vídeo. Eu tive uma experiência com Deus nessa parte. O médico avisou, ele vai nascer agora. Tirou ele de dentro da minha barriga e a mãe espera o choro. Então, houve alguns segundos assim no ar que parecia eternidade. Ele não tinha chorado. Aí depois ele chorou, e, enfim, meu coração ficou mais aliviado e ele já veio direto pra mim. A enfermeira deixou ele assim pertinho de mim um tempo, e depois ele seguiu para os cuidados ali que o hospital tem com o recém-nascido. Olhei a balança do meu lado e ele lá na balança, e olhei e vi 2.430. E pensei, puxa, tava dando 2.860 na ultrassom, deu bem menos, que pequenininho. E eles me falaram 49 centímetros, na verdade de estatura não era tão pequeno, né? Mas para a idade gestacional o peso foi baixo. A sala para recuperação da anestesia, né? Logo depois desses procedimentos, ele foi comigo, a enfermeira lhe deu o primeiro banho dele. Eu lembro que foi administrada uma vacina e depois nós fomos liberados para ir para o quarto. Isso era por volta de 1 da manhã. E de tempos em tempos vinha uma técnica para medir a temperatura dele. E ela sempre me dizia assim, mãe, a temperatura dele tá baixa, ele tá com 35,5 de temperatura. E ela voltava, nós aquecemos bastante ele, e aí colocamos touca, mais roupinhas, e a temperatura dele não elevava. A enfermeira falou, eu vou levar ele para um berço aquecido, e eu deitada ali no quarto, né, operada, nos pontos da cesárea. E eu até falei pro meu esposo, vai atrás, né, pra ver onde é esse berço aquecido que ela vai colocá-lo. E eu acordei às 5 da manhã, com uma médica, pediatra, entrou no quarto e disse assim, Renata, a temperatura do Davi não aumentava. Nós precisamos levá-lo para UTI neonatal. E eu recebi essa notícia, meu coração ficou assim, em pedaços. E eu perguntei, doutora, mas por que a temperatura não aumenta? O que que aconteceu? E ela, então, nós vamos investigar, nós vamos fazer exames, nos dirigimos ao UTI neonatal, só podia receber uma visita. Nessa época, em junho de 2020, estávamos no auge da pandemia. Para entrar na neonatal era uma série de procedimentos que tinha que ser feito, lavar muito bem as mãos até os cotovelos, aquela questão toda da máscara, só podia entrar uma pessoa por vez, então eu entrei e meu esposo ficava do lado de fora. Quando eu entrei naquela sala e eu vi aquelas incubadoras e aquelas crianças tão pequenas dentro, pequenos, frágil, indefeso, vulnerável, eu senti uma dor como nunca antes, sabe? Foi muito difícil pra mim aquele momento. Foi a primeira vez que eu fiquei com ele, assim, um tempo considerável, assim, comigo ali no colo, sabe? E eu fiquei ali com ele, aqueles minutos foram tão preciosos. Eu lembro que eu orei por ele, coloquei a mão na cabeça dele, tudo era muito incerto, não sabia o que ele tinha. Tudo era muito difícil ali naquele momento pra mim. Uma médica, ela me falou assim, pega uma cadeira aqui pra ela. E eu, por um momento, eu senti muito atencioso da parte dela, mas por um outro lado eu senti que viria uma notícia muito difícil. E elas me trouxeram a cadeira, pego a água para ela, e elas me trouxeram a água. Sim, Renata, nós percebemos o Davi muito branquinho, então nós suspeitamos e achamos melhor pedir uma série de exames para ele. Nós pedimos hemograma e nós percebemos que ele tem uma anemia muito severa, uma anemia muito, muito profunda. E ele vai precisar passar por uma transfusão de sangue. Gente, hoje contando pra vocês, tendo em vista várias situações que aconteceram depois, talvez seja algo assim simples, mas para uma mãe de primeira viagem que tá ali, essa notícia é muito, muito impactante, muito difícil, sabe? Você recebeu a notícia de que o seu filho com 24 horas de vida vai ter que fazer uma transfusão de sangue. Eu fiquei assim completamente sem chão, assim, ali naquele momento. Eu falei, não, doutora, pode fazer o que for possível, assim, por ele, tá autorizado. A mãe Marta, ela conversou comigo. Ela
fez uma série de perguntas pra mim. Ela perguntou se eu havia tido alguma gestação anterior, se eu havia tido algum aborto. Eu falei pra ela que não, nem gestação, nem aborto. E ela me explicou que eu e meu filho nós tivemos uma incompatibilidade sanguínea. Mas não é essa incompatibilidade, gente, que fala que a mãe tem o fator negativo, fator RH negativo, e o pai tem o fator RH positivo, e da incompatibilidade por conta do fator RH. Não, isso aí é detectado durante a gestação, né? O meu obstetra, ele me pediu exames do tipo sanguíneo e do fator RH, né? Na verdade, pensando em fator RH, não era nem pra gente ter incompatibilidade, porque o meu sangue é O positivo, do meu esposo também, então o do meu filho também seria O positivo. O sangue tem um fator chamado anti-E, E maiúsculo. E o meu filho herdou esse fator do sangue E do meu esposo. E como o meu sangue tem esse fator que rejeita, né? Meu sangue tem esse anti-E, meu corpo era como se rejeitasse, gente, o meu filho. E eu não sabia disso, não tinha como saber. Né? Então é como se ele fosse ali um corpo estranho durante a minha gestação. Meu corpo atacava, né? Meu corpo atacou as células dele, as hemácias dele. E ele passou, depois que ele nasceu, por uma série, né, de procedimentos. Ele fez a transfusão sanguínea, como eu falei pra vocês, e depois veio uma fonoaudióloga conversar comigo, falou que ela fez os testes com ele para verificar em relação à audição. Ela falou que a audição dele era normal, mas isso aí eu já sabia que ele era perfeito. Durante a gestação eu falava com ele, eu contava histórias, eu acariciava a minha barriga, tinha uma série de estímulos e eu sentia que ele respondia esses estímulos. Então eu não tinha dúvidas em relação a isso. Mas depois, estudando um pouco mais sobre essa parte da incompatibilidade sanguínea, né, eritroblastose fetal, né, essa situação. Ela pode ter consequências muito graves para o bebê. Ela pode provocar incapacidade dos seus órgãos, danos cerebrais, olha quanta coisa, insuficiência cardíaca, foi a situação do batimento cardíaco que eu comentei com vocês, ou insuficiência hepática. A bilirrubina pode se acumular no cérebro do bebê, causando surdez ou até mesmo problemas mentais. Olha do que Deus livrou meu filho, sabe? Por isso que eu falo pra vocês que ele realmente, ele é um milagre. E eu sou muito grata a Deus por isso. E durante a gestação, acredito que o que toda mulher pede pra Deus é isso, pra que venha com saúde, pra que nasça perfeito. E logo no começo da minha gestação, eu li um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 139. Deus falou muito comigo naquele momento ali de início de gestação, de saúde. Eu pedia muito a Deus para que ele viesse perfeito. E Deus falou comigo nesse salmo, na parte que fala assim, Salmo 139, o versículo 13. Diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas almas são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É muito precioso. Então, Deus já tinha falado comigo no começo da minha gestação, que daria tudo certo, minha maquiagem boa, e que ele seria perfeito. Então, diante daquela situação ali da neonatal, em conversas com tantos especialistas, eu tinha, assim, paz no meu coração e muita convicção, assim, sabe? De que Deus guardou o meu filho durante a minha gestação, sem dúvida. Diante disso que aconteceu, que eu falei pra vocês. Em questão de poucos dias a mais, na minha barriga ele poderia vir a óbito. Bem amarela, a bilirrubina tava bem alta, tem um nome que dá pra isso, tem alguns recém-nascidos que tem. Então ele precisou ficar internado na neonatal durante uma semana, teve um banho de luz. Outro dia eu mostrando uma caixinha com algumas recordações, teve o óculos, né, que eu mostrei pra vocês que ele usou durante o tempo que ele permaneceu ali internado. Foram 7 longos e intensos dias. Eu recebi alta, tive cesariana, 3 dias depois recebi alta, vim pra casa. Chegar em casa sem ele não foi fácil. Eu tinha que me deslocar todos os dias pro hospital. Eu chegava no hospital pela manhã, logo cedo, ali por volta de 7h30, 8 horas. E de 3 em 3 horas eu ia até a neonatal para vê-lo.
E nesses intervalos da neonatal eu ia pro lactário para tirar leite ali com a bombinha. E ali eu pude conhecer histórias de dezenas de mulheres que estavam ali no hospital há semanas, há meses, mães de crianças que haviam nascido com 700, 800 gramas, crianças muito pequenas, e eu vi ali o meu filho com 2,4 kg e eu achando que era baixo peso, oh Deus. E foi um momento que eu me senti muito grata a Deus, sabe, muito cuidada realmente por tudo que ele fez por nós. Depois de 5 dias dele ali na neonatal, ele foi pra SEMI, e eu até brinco que as mães de crianças que ficaram na neonatal, que eu diga, né? Se vocês acham que é bonito, que é lindo ouvir eu te amo, isso é porque você nunca escutou. Nós vamos para a SEMI. Continua ali recebendo cuidados. E eu falo que esse período que ele ficou no hospital foi uma experiência para mim também, porque esses dias da SEMI eu aprendi a dar banho, aprendi a trocar a fralda dele, eu amamentava ali com a orientação das técnicas das enfermeiras, a posição certa da pega. Então, de certa maneira, foi um ganho para mim, porque quando ele recebeu alta, nós viemos para casa, aquela fase ali inicial dos primeiros cuidados, como o bebê já tinha passado, né? O umbigo já estava ali perto de cair, eu já tinha aprendido mais sobre essa questão da amamentação e os primeiros cuidados dele. Esse é o meu testemunho do meu milagre. E para quem me conhece de perto sabe que muitas outras coisas aconteceram depois disso, não com ele, mas aconteceram comigo, o que me fez ver que realmente o meu filho, o Davi, ele é um milagre. E bem, nessas questões todas que aconteceram comigo é tema para um próximo vídeo. Muito obrigada se você ficou até aqui. Um abraço, tchau, tchau.